Olá, Facebook. Boa noite. Vamos ver aqui o Instagram. A conexão tá meio esquisita. Boa noite, gente. Já entrei no Face. Mas a conexão com o Instagram não tá rolando. Vamos dar um tempinho aqui. Vamos ver. Boa noite. Boa noite, Amanda. Eu tô dando um tempinho aqui porque... Eita! Não tô conseguindo entrar no Instagram. Para desespero. Ah, agora tô. Pronto, entrei. Boa noite, pessoal do Insta. Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite, Amanda. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Guiar, sou gestalt terapeuta no Rio de Janeiro, autora do livro Gestalt Terapia com Crianças, Teoria e Prática. Venho fazendo essas mini lives todas as quintas-feiras às 20h15, quase todas, né? Às vezes coisas acontecem e a gente não consegue estar aqui, mas quase todas. Boa noite, boa noite. Agora sim, agora entrou. E hoje eu tô querendo falar sobre algumas questões que surgiram ao longo da semana por conta da mini live que aconteceu semana passada. Oi, Andréia. Olá, gente. Semana passada, o nosso tema foi meio polêmico, a partir também de um questionamento de uma seguidora aqui do Instagram. O nosso tema foi sobre a questão do psicoterapeuta oferecer ou não, e a propriedade disso, oferecer doces, balas, guloseimas e presentes para os seus clientes, para as suas crianças. Então, quem não viu a mini live da semana passada, aqui no Insta ela não fica gravada, mas fica gravada na página Gestalt Terapia com Crianças do Facebook, e a gente também sobe para o nosso canal do YouTube, que é Gestalt Terapia com Crianças também. Lá, além das mini lives, tem alguns outros vídeos de algumas outras aulas que eu dei. E nós falamos bastante sobre isso semana passada. A partir disso, de tudo que a gente conversou sobre a função, a propriedade, a necessidade do psicoterapeuta oferecer o que quer que seja para a criança, que não seja a sua escuta, o seu acolhimento, o seu saber, o seu tempo, enfim, o seu trabalho. A partir disso, surgiu uma questão que seria a contrapartida, que tá, Luciana, você falou sobre tudo isso, sobre o que fundamentaria ou não um psicoterapeuta oferecer qualquer outra coisa que não fosse o trabalho dele para a criança em psicoterapia. Mas quando a criança leva comida, doces, balas, lanche para a terapia, né? O que acontece? Então a pergunta foi feita dessa forma: você deixa a criança entrar com a comida? Você deixa a criança levar o lanche, o bolo, isso ou aquilo para a sessão terapêutica, para a sala terapêutica? Deixa, não deixa? É certo, é errado? É bom, é ruim? E aí, gente, eu sempre falo aqui, e quem tá me vendo repetidamente já sabe disso, que a gente precisa parar de pensar dessa forma.
dicotomicamente, bom, ruim, certo, errado, isso ou aquilo, pode ou não pode, e precisamos nos abrir a uma reflexão. Vamos pensar, vamos olhar para as situações e nos fazer perguntas que sejam perguntas enriquecedoras, perguntas que nos levem a refletir, perguntas que, no caso da psicoterapia com crianças, nos leva sempre a um ponto que é fundamental, que foi exatamente como eu terminei a live da semana passada, que é a gente sempre se perguntar em que medida o que quer que eu faça, proponha, diga, o que quer que eu faça junto a essa criança e as suas famílias, em que medida isso é terapêutico, em que medida isso auxilia a tarefa terapêutica. E, obviamente, para que eu possa saber olhar para as situações e responder essa pergunta, eu preciso ter um conhecimento, um pano de fundo, né? E quem me conhece também sabe disso, que eu defendo muito a necessidade da gente ter uma abordagem que é esse pano de fundo compreensivo e metodológico que vai nos ajudar a responder essa pergunta. Em que medida isso que eu estou fazendo, esse sim, esse não, essa proposta, essa fala, essa pontuação, em que medida isso é ou não terapêutico, em que medida isso concorre ou não para a tarefa terapêutica. Para que eu possa responder isso, eu preciso saber qual é o papel do terapeuta, eu preciso saber qual é a tarefa terapêutica e, por isso, eu preciso ter uma abordagem, por isso, eu preciso estudá-la. Então, posto isso, que é algo que eu bato sempre na tecla, a gente chega, então, à percepção de que não podemos tratar situações assim como certo e errado, sim, não, deixo ou não deixo. Qual é a pergunta que eu me faço? Que situação é essa que se apresenta? O que significa esta criança específica chegar na terapia comendo algo? O que significa essa criança específica chegar na terapia eventualmente comendo algo? O que significa, no campo mais amplo de compreensão dessa criança e das suas formas de relação no mundo e da sua família, o que significa essa criança chegar sempre com lanche, trazer sempre comida? O que é eventual? O que é padrão? Como é que eu compreendo, né, um lanche eventual? Como é que eu compreendo isso como um padrão? Então, percebe? Não se trata de deixar ou não deixar, porque os limites em psicoterapia, eles são limites muito econômicos, já que a psicoterapia é um lugar de experimentação. Então, é um lugar de uma permissividade mais ampla. Portanto, os limites são limites muito econômicos e que dizem respeito particularmente à integridade dessa criança, à integridade do psicoterapeuta e à integridade do espaço terapêutico. Portanto, inicialmente, a criança estar comendo alguma coisa não ameaça a integridade de nada nem de ninguém. E, portanto, não cabe ao psicoterapeuta, que é aquele adulto diferente, que é aquele adulto que traz a novidade, que é aquele adulto que escuta, que acolhe,
que é aquele adulto que olha para essa criança, querendo saber dessa criança quais são as suas necessidades e os seus sentidos, não cabe ao psicoterapeuta funcionar como um juiz, né? Funcionar como uma tia teteca e dizer, você entra com isso, você não entra com isso. Então, quando uma criança chega comendo um pão de queijo, comendo um bolo, lanchando, etc. Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu recebo essa criança e eu pergunto para ela se ela está pronta para entrar na sala. Se ela se dirige para a sala com todas aquelas coisas na mão, eu pergunto para ela se ela quer levar aquelas coisas para dentro da sala. Se ela diz que sim, ela leva. Se ela diz que não, ela deixa do lado de fora. Ela pode deixar com o adulto responsável, ela pode fechar e comer depois. Então, quem decide é ela. Nesse momento, eu faço desse jeito, por quê? Porque muito me interessa acompanhar o desdobramento daquilo. Inicialmente, eu não sei se aquilo é eventual, eu não sei se aquilo é um padrão, eu não sei se naquele dia essa criança não lanchou na escola e estava morrendo de fome e subiu comendo. Eu não sei se é algo que ela quer, eu não sei se é algo que a mãe quer, porque ela vai chegar mais tarde em casa e ela tem que comer. Então, muito nos interessa entender a função daquela comida, daquela guloseima, daquela bala. Da mesma forma, quando uma criança traz um brinquedo de casa, quando ela traz um jogo, quando ela traz qualquer coisa para a sessão. Se eu digo, e em todos os manuais de ludoterapia isso está presente, se eu digo que aquela sessão é dela, que aquele espaço é dela, né, que ela pode usufruir daquele espaço, porque é um espaço para que ela traga as coisas dela, as questões dela. Então eu digo que o espaço é dela, mas o espaço não é tão dela assim, né? Então o espaço é dela, mas ela não pode trazer nada para esse espaço. O espaço é dela, mas ela tem que deixar o brinquedo do lado de fora. O espaço é dela, mas ela não pode entrar comendo o pão de queijo. O espaço é dela, mas... Aí, antes que alguém me pergunte, mas Luciana, o fato do espaço ser dela significa que ela pode fazer tudo? Não. Voltamos ao nosso critério básico de limites. O espaço é dela, desde que o que quer que ela escolha fazer não ameace a integridade do terapeuta, dela e da sala. Tirando isso, tudo que essa criança traz para o espaço terapêutico, ela trouxe para o espaço terapêutico. Eu não sei o que isso significa, eu não sei do que se trata, eu não sei a função daquilo na nossa relação, eu não sei que lugar aquilo ocupa no campo psicoterapêutico, eu não sei porque eu não sou adivinha, e a única coisa que me permite saber é permitir que isso se apresente na sessão terapêutica, se desenrole na sessão terapêutica, faça parte do nosso encontro, para que então os sentidos possam se apresentar. Então, voltando à pergunta inicial, você deixa ou você não deixa
a criança entrar com comida, com brinquedo, com sei lá o que, eu diria para vocês que sim, eu deixo, desde que não seja algo que nos ameace fisicamente, que ameace a nossa integridade. E eu deixo porque eu entendo que o que quer que ela traga com ela, que o que quer que ela traga nas mãos, que o que quer que ela traga junto desse corpo, com esse corpo, isso fala dela. Isso é uma forma que se apresenta para mim. No primeiro momento, eventual, porque eu não posso falar de um padrão quando uma coisa se apresenta pela primeira vez, e de repente isso se repete e vira um padrão. E vira um padrão e vira uma forma habitual. Claro que, dependendo de como isso se apresenta, isso vai ser trabalhado de uma forma ou de uma outra forma. Então, antes de colocar regras, e regras que a gente nem sabe por que a gente está colocando, vamos entender o que está acontecendo. Que lanche é aquele, de onde ela veio, por que ela está comendo naquele momento, o que ela está comendo, qual o gosto que ela está sentindo. A gente pode aproveitar a situação para explorar isso. E esse é o ponto. Ficar atento a como ela usa, por exemplo, a comida no transcorrer da sessão. Surgiu uma pergunta que eu respondi, acabei respondendo no WhatsApp, também de uma pessoa que assiste as lives, a respeito de, mas como é que uma criança consegue realizar uma atividade e comer ao mesmo tempo? Bingo! Esse é o ponto. O que ela faz com essa comida? Ela entra, come e depois ela resolve fazer uma atividade? Ela entra, começa a fazer uma atividade, come ao mesmo tempo? Como é que ela utiliza essa comida? E isso é o que é importante pra gente. Porque o que acontece? Quando eu estou fazendo algo e ao mesmo tempo eu estou, por exemplo, comendo, com certeza eu não estou absolutamente presente nem uma coisa, nem outra. E isso, se isso acontecer, eu tô dando um exemplo, tá? Se isso acontece, então isso me mostra como a criança usa o seu foco. O que acontece? Ela presta mais atenção na comida e vai fazendo qualquer coisa aqui. Ela começa a brincar e vai comendo sem conexão com a comida. O que acontece? E é exatamente isso que eu tenho a possibilidade de trabalhar. Principalmente quando se trata de comida, a chance da comida funcionar em segundo plano, ou seja, a criança está prioritariamente engajada numa atividade e num segundo plano ela vai comendo, ela vai se alimentando. Por que problematizar isso? Porque no momento que eu priorizo a brincadeira e eu vou comendo sem prestar atenção no que eu tô comendo, sem me dar conta do que eu tô ingerindo, eu estou mostrando uma desconexão com o alimento que, sob um ponto de vista da Gestalt terapia,
é muito importante, é muito sério e que na maior parte das vezes é proporcionado pelos próprios pais. Sabe aquela história, outra polêmica, de colocar a criança, antigamente era TV, né? Na frente da TV para ela comer, de colocar a criança vendo DVD para ela comer, e mais atualmente de colocar a criança na frente do tablet, na frente do celular para ela comer. O que isso promove? Isso promove uma completa desconexão com o alimento, com o gosto do alimento, com a quantidade do alimento, com o ato de mastigar, engolir, se alimentar. Ou seja, eu como, eu vou ingerindo coisas e eu não presto atenção no gosto, eu não presto atenção na cor, na forma, na textura, porque todos os meus outros sentidos estão voltados para uma imagem. Então, o que seria inicialmente um disfarce para a criança comer, funciona mesmo como um disfarce, mas é um disfarce que pode custar um preço mais alto lá na frente, porque se eu começo a comer, se eu começo a ingerir aquilo que vem do mundo, sem prestar atenção no gosto que tem, sem exercitar a minha discriminação, gosto, não gosto, quero, não quero, tá bom, não tá bom, já tá suficiente, não tá, eu construo um padrão de engolir coisas, comida e mundo, sem discriminação. Eu construo um padrão de comer distraído. Eu construo um padrão de engolir coisas que eu não sei nem o que é. Eu construo um padrão de não sentir gosto, de não escolher. Eu construo um padrão desconectado com a minha sensação de fome e saciedade, porque eu tô desconectada disso, né? Então, essas coisas muitas vezes se apresentam, por exemplo, numa criança que vem sempre comendo para a sessão e que essa comida meio que faz parte ali da coisa e ela vai comendo sem sentir o gosto, sem se colocar presente na comida. Então, numa situação como essa, pode ser uma grande oportunidade do psicoterapeuta intervir no sentido da criança estar presente naquilo que ela está fazendo. Ou ela está desenhando, ou ela está comendo pão de queijo. Como é que ela come pão de queijo e desenha ao mesmo tempo? Quando ela presta atenção no gosto do pão de queijo, ela consegue desenhar? Quando ela desenha, ela consegue sentir o gosto do pão de queijo? Então, é a oportunidade que a gente tem de trabalhar com a criança numa situação como essa discriminação sensorial, esse prestar atenção e se conectar a cada momento com aquilo que ela está fazendo. Percebe? Nossa tarefa não é dizer o que tem que ser, que assim é bom e assim não é bom. A nossa tarefa sempre é auxiliar a criança a perceber mais, cada vez mais, a respeito dela mesma, a respeito do que ela faz, como ela faz. E no momento que eu aproveito uma situação como essa, por exemplo, o que poderia ser inicialmente um problema
Ah, Luciana, mas eu tenho uma criança que ela chega com um lanche desse tamanho e ela não é essa criança que faz as coisas comendo de qualquer maneira, sem conexão, não. Ela senta e termina todo o lanche bem devagarinho para depois, então, se conectar com as coisas da sala, com os materiais e escolher uma atividade para fazer. Ela perde tempo da terapia com esse lanche. Por isso eu tô pensando, da próxima vez, dizer para ela não entrar com o lanche. Não assim. Se ela senta e come o lanche, um tempo da terapia vai se passar. E aí é muito importante que você mostre isso para ela, que é, em outras palavras, como ela está usando o tempo que ela tem. E sim, se ela leva 20 minutos comendo o lanche e depois ela resolve que ela vai desenhar, que ela vai brincar na casinha, que ela vai pegar as tintas para pintar alguma coisa e sei lá o que, então ela vai ter menos tempo, porque sim, você vai terminar a sessão no mesmo horário, porque o horário, este enquadre, ele é fundamental para a gente trabalhar limites, para a gente trabalhar frustração. Então, se ela levou metade da sessão comendo e aí sobrou pouco tempo para brincar, por exemplo, isso vai ser mostrado, isso vai ser descrito e talvez numa próxima vez ela e não você, ela pondere melhor se ela quer usar o tempo da terapia para comer um lanche deste tamanho ou se ela quer usar o tempo da terapia para brincar e para realizar outras atividades. O que eu costumo sempre dizer para os meus alunos é que não tem sessão perdida, sabe? Ah, porque a criança ficou comendo e não sei o quê, e aí não deu tempo, e depois ela ficou frustrada, não sei o quê. Não tem sessão perdida, porque aconteceu exatamente o que precisava acontecer. Ela chegou com lanche, ela comeu durante metade do tempo, aí ela resolveu brincar e aí chegou a hora de terminar, você anunciou o fim da sessão, ela se deu conta de que ela teve pouco tempo, ela ficou frustrada, você mostrou para ela como que a sessão aconteceu, né, e o quanto que aconteceu do jeito que aconteceu pelas escolhas que foram feitas, e esse é o trabalho. Auxiliá-la a perceber como ela fez, o que ela fez, que dá margem para que ela possa fazer diferente. Mais uma vez, se você se interpõe, né? Se você já cria uma regra, se você diz, deixa o lanche com a mamãe, não deixa o lanche, entra, não entra, come primeiro, não, come depois, pode comer brincando. Qualquer pode, não pode que você diz, você entra na frente do desdobramento, entre aspas, natural, daquela situação engendrada pela criança. E com isso você perde a possibilidade de trabalhar o sentido daquilo naquele momento. E claro, e quando eu digo o sentido daquilo naquele momento, é porque existem muitos sentidos, né? Muitos significados de uma criança chegar comendo. Se isso é uma coisa eventual, isso é uma coisa eventual e ok, ela comeu um pão de queijo um dia na sessão porque ela estava com fome e ela estava atrasada e tá tudo certo, e ok. E isso não tem um significado fantástico, mirabolante. Agora, se uma criança sempre chega, eu tinha uma criança assim, sempre que ela vinha com o pai,
ela vinha cheia de doces, chocolates, não sei o quê. Quando ela vinha com a mãe, ela chegava sem nada. Ela sempre entrava com os doces, chocolates, não sei o quê. Mas na medida que eu comecei a perceber um padrão, eu comecei a mostrar isso para ela. E aí se evidenciou um padrão de relação com esse pai. E a partir dessa passadinha no lugar que vende doce, não sei o que esse pai sempre passava antes de subir para a terapia, a partir disso, todo um desdobramento de como a relação com esse pai acontecia pôde se apresentar. De modo que, num outro momento, a gente pôde chamar esse pai para dentro da sessão, né? Eu pude descrever essa peculiaridade para ele também, né? E aí ele pôde dizer o que acontecia sempre que ele buscava, né, essa criança na escola. Então, assim, evidenciou-se ali, né, uma forma de relação entre criança e pai que aparecia, que culminava, que se concretizava nesse saco de doce, de chocolate que a criança chegava sempre comendo na terapia quando vinha com ele. Portanto, se eu simplesmente coloco uma regra, uma placa, a partir daqui não pode entrar com comida e bebida, eu perco a oportunidade de, acompanhando esses acontecimentos e construindo com a criança o sentido da presença daquilo ali, eu perco a oportunidade de chegar onde eu cheguei com essa criança e esse pai. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É isso que eu chamo de acompanhar o fenômeno e não sair ditando uma série de regras de podes e não podes, como se só existisse um jeito de estar ali no espaço terapêutico, como se só existisse uma forma de se exercer a tarefa terapêutica, como se a criança, como se tivesse um modelo de cliente. Não, o bom cliente é o que vem sem trazer comida, sem trazer brinquedo, sem querer que a mãe entre, né? Porque tem terapeuta que tem horror, né, de criança que quer que a mãe entre. Então esse é o bom cliente, é o que vai, brinca, é o que responde pergunta. Não, gente, não tem um modelito para ser cliente, porque a criança, ela é quem ela pode ser. E ela é quem ela pode ser trazendo chocolate, ela é quem ela pode ser trazendo uma boneca, ela é quem ela pode ser trazendo o tablet, trazendo o celular. Deixa eu dar uma lidinha aqui. A Raquel tá perguntando sobre como mostrar a ela os padrões que percebe. A gente mostra descrevendo. Eu percebo uma coisa. Olha, tem uma coisa que eu tô reparando que acontece sempre. Depende da idade da criança. Você vai adequar a tua linguagem, mas um padrão é uma coisa que se repete, é uma coisa que acontece muitas vezes, é uma coisa que acontece toda sessão, é uma coisa que acontece sempre que você vem com o papai. Então eu tô reparando que tem uma coisa que acontece sempre quando você vem com o papai. Isso. É essa a forma de mostrar. A gente não vai falar padrões, formas habituais, né? Isso é uma linguagem entre a gente não vai falar assim para criança, mas é mostrar, é contar para ela, como se estivesse contando uma história, adequando naturalmente a tua fala para a criança, né? Então, tô reparando, percebi.
né? Tem uma coisa que eu tô percebendo, eu quero te contar. São essas introduções que me levam a descrever esses modos, né, de existir, né, de estar ali, que a criança traz. E é assim que a gente vai mostrando. E eu comecei falando da coisa do alimento, né, porque foi a pergunta que veio em contraposição ao terapeuta oferecer alimento em terapia, e aí sim é completamente diferente, porque aí é um movimento da criança. Aí se a criança chega comendo chocolate, eu não preciso estar preocupada se ela tem alergia à lactose, se os pais querem ou não querem que ela coma doce, se ela pode comer doce antes do jantar ou não. Isso não é um problema meu, isso já foi autorizado pelos pais, né? E a minha questão é entender a relação da criança com o alimento e a função do alimento ali na relação terapêutica, no espaço terapêutico. O que vai se desdobrar ali para que eu possa mostrar e problematizar para essa criança. Seja o tempo, seja como que ela não consegue fazer, né? Então ela tá segurando o chocolate e tá ao mesmo tempo tentando abrir o pote de tinta. E aí ela não consegue abrir o pote de tinta e segurar o chocolate ao mesmo tempo. E é isso que a gente mostra, né? Como que quando ela traz o chocolate e tenta abrir o pote de tinta, fica complicado porque ela tá tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. E isso a gente mostra para a criança sem se oferecer inicialmente para ajudá-la. Porque uma outra coisa que é muito comum, outra coisa polêmica, que é muito comum, e eu digo que é polêmico porque é polêmico, tem muitas discussões e depende de cada caso. Mas que é muito comum é o terapeuta de crianças que se abafa e corre para ajudar a criança. Então, numa situação como essa, em que ela segura o chocolate que está derretendo e que está fazendo assim, né, no braço já, né, porque o chocolate derrete, porque a criança pega o chocolate assim, então ela já está segurando aquele chocolate derretendo e ela está ao mesmo tempo tentando abrir o pote de tinta. Aí o que o terapeuta faz? Igual qualquer outro adulto, o terapeuta desavisado, ansioso, corre para ajudar a criança a se desembaraçar daquilo que ela mesma criou. E vai, eventualmente, pega e abre o pote de tinta, né? Ou faz isso sem dizer, ou faz isso dizendo, deixa eu te ajudar. E no momento que eu avanço na criança, tomo aquilo das mãos dela, deixa eu te ajudar e ajudo, eu corto a possibilidade de mostrar as escolhas que ela está fazendo, o que ela está fazendo, os resultados que ela está obtendo, e corto a possibilidade dela enunciar um pedido de ajuda, do tipo, me ajuda, abre para mim, me dá um papel para eu limpar a minha mão. Isso é um pedido direto, isso é comunicação clara e direta. Se eu me afobo e já vou oferecendo ajuda, dando soluções, apontando caminhos, eu impeço a criança de aprender com aquela experiência, porque de alguma forma eu passo um pano na experiência. Vocês entendem isso, gente? Então, assim, é muito importante que a gente aprenda a ficar com aquilo que acontece, sabendo que a nossa tarefa é exatamente mostrar para a criança o que está acontecendo, de modo que ela se dê conta e a partir disso, sim, né? Digamos que ela comece a ficar agoniada e ela não consiga enunciar o pedido de ajuda e ela se descontrole e comece a chorar, né? Porque tem sempre os e sis, né? E aí, novamente, você vai mostrar para ela o que está acontecendo, você vai lembrar ela que você está ali,
né? E você vai perguntar para ela de que forma você pode auxiliá-la, né? O que ela precisa, né? No caso dessa criança que já começa a entrar num tom maior. E novamente você dá a possibilidade, então, dela enunciar algum tipo de pedido de ajuda. E aí você vai entrar, você vai abrir a tinta, você vai pegar um papel, você vai, enfim, né? Como é que você pode auxiliá-la. Sendo assim, em linhas gerais, não tem nada que uma criança não possa levar para dentro do espaço terapêutico. Porque aí, né, e é a última coisa que eu vou falar, porque esse tempo voa, isso vale para qualquer coisa, né? Tem a pergunta que não quer calar, que é: Luciana, mas os celulares, os tablets, não importa. A criança trouxe, ela vai, é a mesma coisa. O que vai fazer com o tablet? O que vai fazer com o celular? Vai entrar? Não vai entrar? Aí a mãe pergunta, pode entrar? É ele quem decide, não sou eu. Então é a criança que decide. E na medida que a criança decide, assim como o chocolate, assim como o pão de queijo, assim como a boneca, para que ela trouxe isso? Eu sou uma presença interessada. Então, muitas vezes a criança traz o tablet, traz o celular, porque ela quer mostrar alguma coisa para mim. E aquilo é importante para ela. E aquilo faz um sentido para ela. E se eu não deixo ela trazer, o que acontece? Eu corto a possibilidade de comunicação de algo que ela precisava comunicar. Aí alguém pode perguntar: mas e se ela senta e começa a jogar e te ignora? Você vai mostrar isso para ela e você vai mostrar que ela tá usando a sessão de terapia dela dessa forma, né? Então, ao invés de se desesperar e querer tirar isso, a pergunta é: por que a criança precisa trazer isso? E tentar entender isso dentro do contexto mais amplo da criança, dentro do contexto mais amplo da relação terapêutica. Talvez ela precise disso, principalmente se for no início da terapia, porque ela precisa mediar essa relação. Talvez você seja invasora, perguntadeira, né? Talvez você vá com muita sede ao pote e ela precisa trazer um tablet, ela precisa trazer um celular para te afastar, para mediar a relação com você. Talvez os materiais e recursos da sala sejam novos, ameaçadores e diferentes, e ela precise ficar no que ela conhece, naquilo que ela já sabe. Eu não sei. Esses sentidos, eles vão se revelando na medida que a criança vai se desdobrando ali na relação com você. E aí percebe o quão pobre é estabelecer pode, não pode? Pode, mas pode a partir do quê? Pode a partir de um olhar que vai problematizar de uma forma singular cada uma das crianças, que traz cada uma das coisas que ela quer trazer para a terapia. Porque se aquele ali é o espaço dela, então muito me interessa como ela ocupa esse espaço e como ela se relaciona comigo nesse espaço e o que ela traz para mediar essa relação. Eu estava olhando aqui aqui no Instagram as perguntas passarem. Eu sempre digo para vocês que eu dou uma olhada posterior na live, tiro print de algumas perguntas que eu não consigo responder e eu vou guardando para ir respondendo nas outras lives. Mas a última que eu vi aqui, alguém me perguntou se eu posso mostrar para a criança que ela está limpando a mão suja em lugares inadequados. Sim,
Sim, né? Mas aí, gente, veja bem, né? É kit de sobrevivência numa sala lúdica. Eu preciso ter papel toalha, inclusive porque algumas crianças têm a necessidade de se limpar. E eu preciso ter uma coisa que é bem prático também, inclusive para essas superfícies, que é lenço umedecido. Papel toalha e lenço umedecido, como ali um recurso para ir dando conta de eventuais sujeiras e acidentes. Então, assim, é muito comum criança ficar com a mão suja de chocolate e fazer assim, na capa do sofá, né? Então, antes que você tenha um filho pela boca, no momento que a mãozinha tá suja, então a gente tem regrinhas na sala. Se a mão tá suja de tinta, a gente sai da sala com a mão pro alto. Eu abro a porta com o cotovelo. Então é mãozinha pro alto. Se a gente vai sentar no sofá, tem que tirar o sapato, porque o pé com tênis não pode ficar no sofá. Então, são os momentos que a gente mostra sim para a criança, mostra e oferece uma solução. Porque a ideia aí é só você dar um contorno em termos da integridade da sala, sem que isso vire um pito, né? Sem que isso vire uma bronca, sem que isso vire uma questão de briga de poder e que favoreça que a criança se sinta mal, certo? Então, assim, estão surgindo várias perguntas. Lá atrás, as pessoas me perguntaram, eu não sei se estão na live ainda, problematizando a questão dos pais, se os pais não querem participar, se os pais... Eu quero dizer para vocês que eu estou fazendo essas lives desde fevereiro e eu comecei com uma série de 4, 5 lives só falando de trabalho com os pais, com os responsáveis, a importância disso, condução, manejo. Então, eu vou dar uma olhada nas perguntas com cuidado e vou guardar algumas para responder, mas principalmente para a galera que me perguntou sobre os pais, dá uma olhada nas lives gravadas na página do Facebook ou no nosso canal do YouTube, Gestalt Terapia com Crianças, porque tem muita coisa que eu falei lá, né? E aí, assim, como a gente tem 45 minutos, a gente já fechou o tempo, eu tento me ater ao tema central que eu me proponho falar. Então eu tô falando da criança levar coisas para dentro da sessão. Começou com a comida e outros brinquedos. Aí eu não posso responder uma pergunta: o que fazer com pais resistentes à terapia? Porque sai completamente daquilo que eu me propus a falar, porque a gente tem sempre que dar uma enxugada, tá, gente? Então, quem não assistiu às outras lives, tem várias na página do Facebook, várias no YouTube. Então, vale a pena tirar um tempinho para assistir. E as outras perguntas que surgirem, eu vou respondendo ao longo das outras mini lives, tá, gente? O tempo passa muito rápido, né? Blum! 45 minutos. Na hora é rapidinho. Mas depois eu deixo gravado e o povo fica com preguiça. Ah, que vídeo grande, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Não vou ver. Bom, gente, né? Cada um faz as suas escolhas. Eu tento aqui contribuir da melhor forma em cima dos assuntos para vocês. E vocês podem ir deixando aí as perguntas, podem deixar nos comentários do Facebook, aqui no Instagram, que eu vou organizando tudo e vou respondendo. Um monte de perguntas, um monte de coisa, gente. Se eu fosse responder tudo na mesma hora, eu ia ficar aqui até meia-noite. Tá bom, gente? Então hoje foi a contrapartida
do guloseimas, doces e presentinhos. No caso das crianças, trazendo essas coisas para a terapia, e como que a gente acompanha e reage a isso. Semana que vem tem mais. Super obrigada pela audiência de vocês, pela participação, obrigada pelos likes, pelos coraçõezinhos, pelos compartilhamentos. Aí eu começo depois a passar nos stories das pessoas, isso é muito legal, porque a gente expande isso, a gente compartilha essa discussão com outras pessoas, isso é muito bacana. Eu sou super grata, super agradecida por vocês não me deixarem falando com as paredes aqui na quinta-noite, tá bom? Quinta-feira que vem tem mais. Uma beijoca pro pessoal do Face, uma beijoca pro pessoal do Instagram. Quem estiver vendo depois no YouTube, uma beijoca para o pessoal do YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau. Encerrar vídeo ao vivo, compartilhar. Pessoal do Face, eu sempre me despeço depois. Beijoquinhas.